Afastados 13 policiais militares que tiveram um envolvimento com a ocorrência onde um dos agentes jogou um homem de uma ponte, de cima de uma ponte, na zona sul de São Paulo. Isso foi na madrugada de segunda-feira, região de Cidade Ademar. Os policiais militares afastados integram o 24º Batalhão Metropolitano em Diadema. Eles serão questionados sobre o envolvimento direto no episódio e sobre terem se omitido diante da ação do colega que atirou esse homem de cima da ponte, né? O chefe da comunicação da PM de São Paulo diz que os demais agentes deveriam ter socorrido a vítima e prendido em flagrante esse policial. Coronel Emerson Maceira classificou o caso como uma grande violação. Uma ação que começou no município de Diadema, uma perseguição policial. Os policiais tentaram abordar esse homem, ele fugiu por algum motivo. Nesse local ele foi interceptado e foi abordado. Mas independentemente do que ele fez, nada justifica uma ação como essa. Não tem amparo em nenhuma legislação, em nenhuma regra, nenhum regulamento. Extremamente grave, que nós temos o maior interesse de primeiro entendê-lo e depois responsabilizar quem de forma ativa ou indireta tenha participado dessa violação. Ontem a gente não sabia, né, o que tinha acontecido com esse homem que foi jogado da ponte, porque a imagem que se tem e que foi veiculada em todos os veículos de comunicação praticamente, ela mostra somente o ato desse agente que pega o homem que está de costas ali para a mureta, né, da ponte, levanta pela perna e joga lá para baixo. Então era a única coisa que a gente tinha. Um corpo foi localizado nessa região com roupas que eram parecidas com as roupas que esse homem veste, mas não havia ainda a confirmação do que tinha acontecido com ele. Pois bem, o chefe da comunicação da PM de São Paulo, o Emerson Maceira, disse que a vítima está viva, sim, mas que ainda não foi localizada. A Corregedoria está analisando as imagens neste momento, vão nos auxiliar a entender a dinâmica da ocorrência, porque o que aconteceu, de certa forma, nós podemos entender por meio das imagens que já foram amplamente divulgadas. Esse homem não foi localizado, a gente tem algumas reportagens diferentes com conversas ali, inclusive com testemunhas que estavam próximas, que tentaram socorrer esse homem que ficou desorientado, se machucou bastante, sangrando na cabeça, e que os policiais, em determinado momento, segundo estou citando aqui a reportagem da Folha de São Paulo, impediram que esse socorro fosse prestado a esse homem pelas testemunhas que estavam ali em volta, mas que ele foi levado, sim, a um hospital da região. Ontem a TV Globo conversou com o pai desse rapaz. O nome dele é Marcelo, não se sabe o sobrenome, ele tem 25 anos e trabalha como entregador. O pai disse o seguinte: ele está bem, mas não consegui falar com ele. É inadmissível, não existe isso aí. Eu acho que a polícia está aí para fazer a defesa da população e não fazer o que fez, disse o Antônio Donizete do Amaral, que é um mecânico. Aí o repórter pergunta: como seu filho é? Trabalhador, menino que sempre correu atrás do que é dele. Não tem envolvimento, não tem passagem, não tem nada. Eu gostaria de uma explicação desse policial aí e o porquê ele fez isso, disse o pai. E a conversa foi muito rápida, foi só isso. O pai disse que o rapaz está bem, garantiu que é um trabalhador, a gente não sabe, mas acredita na palavra do pai, até porque não tem nada contra ele. Nada, né? Não tem nenhuma evidência de que trate-se de um bandido. E veja, mesmo que se tratasse de um bandido, essa selvageria não é o que a gente espera de um policial. Primeiro porque ele não faz a menor ideia se aquele é um bandido ou não. A menor ideia. Ele viu ali, o rapaz parecia ser pobre, estava numa motocicleta, dane-se, vou jogar de uma ponte porque eu sou um sádico, um psicopata e também porque eu sou alimentado dentro de mim, eu e minha tropa, pelas palavras que vêm de cima, pelas recomendações que vêm de cima. E o que eu ouço do chefe do batalhão, do comandante do batalhão, do secretário de Segurança Pública, do governador do meu estado, é de que a polícia tem que sair para arrebentar. Tem que sair para combater criminoso de qualquer jeito, jogando de ponte, enforcando até a morte, dando tapa de mão aberta na cara, dando tiro pelas costas. Não importa, eu recebi esse salvo. Essa é a mensagem que chega às tropas, né, ao batalhão, das palavras que saem da boca de gente como Guilherme Derrite, que se orgulha de ter sido expulso da rota porque, segundo ele próprio, matava demais. E ele fala isso com muito orgulho, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que quando confrontado com acusações de gente inocente sendo morta no litoral de São Paulo, disse que os grupos de direitos humanos podem chamar a ONU, podem chamar a Liga da Justiça, podem chamar o diabo que o carregue, eu estou usando as palavras dele aqui, que eu não estou nem aí.
Foi nesse contexto em que saíram da boca do governador essas palavras. Não tô nem aí. Isso ecoa nos batalhões. E aí o psicopata, o violento, aquele que talvez tenha uma pendência já pela violência, se sente autorizado para fazer esse tipo de coisa. Bom, aparentemente era um inocente que foi jogado gratuitamente por um prazer sádico do alto de uma ponte para morrer. Não morreu, felizmente. Fosse um bandido, ele não teria morrido e hoje teríamos um bandido solto. Então, de que teria servido essa ação policial? Não. Tem que ser na violência mesmo, tem que jogar da ponte. Tá, jogou da ponte. Fosse um bandido, estaria solto. Não tivesse jogado da ponte, estaria preso. Então, do que serve uma violência gratuita, desmedida como essas, a não ser para satisfazer o prazer, mais uma vez eu repito, sádico desses facínoras que mancham a farda da PM. Sim, a PM é uma instituição valorosa, mas uma hora a gente vai ter que discutir a quantidade abissal de casos de extrema violência que estão acontecendo em São Paulo. Até quando a gente vai ficar tratando isso só como um caso isolado? Ah, esse é um caso isolado. Ah, esse também é um caso isolado. Ah, mais um. Outro caso isolado. Aqui tem 13 envolvidos, 13 casos isolados. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que admitir que não são mais casos isolados. Que há um método, né? Que há um padrão de comportamento estimulado pelas ordens e pelas palavras que vêm de cima. É isso